eu sou a professora Claudenise e veremos juntos mais um pouco do conteúdo de Química. Nessa semana estudaremos os fenômenos nucleares, aqueles que ocorrem no núcleo do átomo. Mas antes, faremos uma pequena revisão do que nós vimos na semana passada. Nós estudamos a respeito da representação de um elemento químico. Essa representação que está aqui desenhada é a que a IUPAC recomenda, que nós comentamos na aula passada. O número de massa indicado pela letra A e o número atômico indicado pela letra Z estão à esquerda do símbolo do elemento químico. Vimos também na aula passada que é possível calcular o número de massa utilizando essa expressão, A igual a P mais N, onde P é o número de prótons, que são as cargas positivas encontradas no núcleo, e N o número de nêutrons, que são as partículas sem cargas também encontradas no núcleo. Quando temos átomos neutros, vimos também que Z, que é o número atômico, corresponde a P, que é o número de prótons. Isso para todos os átomos. E para os átomos neutros, o número de prótons também é igual ao número de elétrons. Vimos também a respeito da semelhança entre os átomos e a definição dos termos isótopos, isóbaros e isótonos. Isótopos, elementos que apresentam o mesmo número de prótons, isóbaros, elementos que apresentam o mesmo número de massa, e isótonos, elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons. De acordo com o modelo atual, vimos também que um átomo, até hoje, são descobertas 7 níveis ou camadas para ele. E elas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, ou elas também podem ser representadas pelos números de 1 a 7. Outra informação importante que vimos foi a respeito dos subníveis ou subcamadas, onde eles estão presentes, então, no modelo atômico atual, de acordo com o modelo atômico atual. Aqui a gente tem a representação do núcleo do átomo, as 7 camadas até então estudadas, e cada camada composta pelas suas subcamadas ou subníveis. Lembra que eu falei? É como se a gente, com uma super lupa, um super microscópio, pudesse observar essa camada. Olhando de longe parece uma simples linha. Olhando bem de perto, a segunda camada, por exemplo, é composta por 2 linhas fininhas. Essas 2 linhas fininhas é o que chamamos de subníveis. Então nós temos camada como a camada K, que é composta por um único subnível, o subnível S. E camadas como a camada N, por exemplo, que é composta por 4 subníveis. E esses subníveis são representados pelas letras S, P, D e F. Cada subnível desse, assim como cada nível, comporta um número máximo de elétrons, e é isso que está sendo representado aqui embaixo. Subnível S, 2 elétrons, P comporta no máximo 6, pode ter menos, máximo 6. Subnível D, no máximo 10 elétrons, e subnível F, no máximo 14 elétrons. Com todas essas informações, nós conseguimos então construir o diagrama de Linus Pauling. Até falamos um pouquinho sobre esse cientista que se destacou no século anterior. No diagrama de Linus Pauling, ele viu uma forma de juntar todas essas informações. Então nós temos as 7 camadas, que são representadas pelos números maiores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E em cada camada, o subnível que ela tem. Então, camada K ou camada 1 apresenta o subnível S e no subnível S cabe no máximo 2 elétrons. Já na camada L, que comporta no máximo 8 elétrons,
ela é composta por dois subníveis, subnível S com 2 elétrons e subnível P com 2 elétrons, que a gente pode ver aqui na figura, lembra? São as duas linhas ali que formam a camada L. Então, todos esses conteúdos nós vimos na semana passada e eles são essenciais para a gente entender agora o nosso próximo conteúdo, que são os fenômenos nucleares. Ali na página 50 do livro de vocês é onde começa esse assunto. Vamos começar então com um pouco de história. No final do século XIX, as pesquisas na área de ciências estavam a todo vapor. E temos 3 fatos marcantes dessa época. O primeiro deles foi uma experiência realizada com a ampola de Crookes, que é essa aqui que você pode ver nessa imagem. É uma ampola de vidro onde eram disparados alguns raios catódicos e observados. Em um desses experimentos, feitos com um ar rarefeito dentro dessa ampola de vidro, Roentgen descobriu uma nova espécie de radiação e essa nova espécie ficou denominada como raio-x. E ele também descobriu que estes raios eram capazes de atravessar objetos opacos e isso futuramente levou à descoberta da radiografia. Observe ali no seu livro, na página 50, tem uma imagem que é muito marcante na área da química e da física, que é a foto da primeira radiografia feita após essa descoberta. Um segundo fato marcante aconteceu com outro cientista, Becquerel. Ele descobriu que compostos de urânio emitiam radiação continuamente, mesmo quando não estavam expostos à luz, e assim descobriu-se a radioatividade. Essa descoberta chamou a atenção de muitos pesquisadores, entre eles o casal Curie, formados por Marie Curie e o seu esposo Pierre. Você já deve ter ouvido falar dela. Foi uma das grandes cientistas, uma das cientistas mais importantes do século XX. O casal descobriu 2 novos elementos radioativos, o polônio e o rádio. E você, já ouviu falar da radioatividade? O cientista Rutherford, o mesmo lá do modelo atômico que a gente já estudou, ele já tinha provado em 1898 a existência de 2 tipos de radiação. A radiação pelas partículas alfa e pelas partículas beta. E em 1900, um físico francês descobriu a radiação por partículas gama. Veja lá na página 52, tem um quadro que faz um resumo e apresenta as principais características das 3 partículas. A partícula alfa apresenta carga mais 2 e massa igual a 4 unidades. Já a partícula responsável pela radiação beta tem carga igual a menos 1. E a massa dessa partícula é desprezível. A partícula gama já não apresenta nem carga, nem massa. Vamos ver um exemplo da aplicação dessas informações da tabela, resolvendo a atividade, o exercício número 5 da seção Atividades, lá na página 57. Exercício 5, na página 58, vamos resolver aqui para vocês entenderem. É uma questão da Unirio, do Rio de Janeiro. Um átomo radioativo emite uma partícula alfa. Então, o valor do número de massa... Qual que é a ideia, gente? Se ele emitiu uma partícula alfa, você tem que ver o que aconteceu com a massa desse átomo. Então, de acordo com a tabela, a partícula alfa apresenta um número de massa igual a 4. Se ele emitiu uma partícula de massa, então o que aconteceu com a massa desse átomo? Diminuiu. Olhando então as alternativas, letra A, aumenta de 1 unidade? Não. Diminui de 4 unidades? Sim, essa é a resposta correta do exercício. Diminui de 2 unidades? Não, porque a partícula alfa tem massa igual a 4. Permanece inalterado? Também não. Aumenta de 2 unidades? Não,
porque ele perdeu massa com a perca da partícula alfa. Quando se fala de radioatividade, muita gente se lembra da bomba nuclear, mas a radioatividade vai muito além disso. Você se lembra de alguma outra aplicação da radioatividade? Uma das aplicações é a datação radioativa. Já ouviu falar nisso? Essa datação só é possível graças ao decaimento radioativo de alguns elementos. No Brasil, por exemplo, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no Piauí. Lá tem vestígios do homem pré-histórico com as datações mais antigas conhecidas no continente americano. Todas essas informações foram possíveis graças à radioatividade. Outra importante aplicação dela é na medicina, um ramo onde ela é usada tanto em exames de imagens como em tratamentos de várias doenças, entre elas o câncer. E certamente você já ouviu falar da energia nuclear, das usinas que geram energia elétrica por esse meio. Muitas pessoas são contra, outras muitas pessoas a favor. E você, tem alguma opinião formada sobre esse assunto? O controle de uma usina nuclear não é algo tão simples. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do acidente em Chernobyl. Inclusive, ele foi relatado recentemente em um seriado. No Brasil, nós temos a usina de Angra dos Reis, que é uma usina nuclear. A geração de energia elétrica a partir da energia nuclear só foi possível com a descoberta da quebra dos núcleos atômicos maiores em núcleos menores, com liberação de grande quantidade de energia, gerada através de uma reação que chamamos reação em cadeia. Veja essa reação representada lá no livro de vocês, na página 56. Observando essa imagem, é possível ver que, quando um átomo de urânio é bombardeado por uma partícula de nêutron, esse átomo se divide, gerando partículas menores, no caso bário e criptônio. Além de gerar essas duas partículas menores, ele libera mais partículas, mais nêutrons, e esses nêutrons bombardeiam mais átomos de urânio, que geram mais partículas menores e mais nêutrons, e assim por diante. Isso é o que chamamos de reação em cadeia. A função da usina nuclear é promover as reações em cadeia e controlar essas reações, para que essa energia seja liberada aos poucos e na forma de calor. Outra forma de obtenção de energia é a fusão nuclear, que é a junção de núcleos menores para obter núcleos maiores, ou seja, é o oposto da fissão nuclear. Mas, por gerar muito mais energia e resíduos muito perigosos, esse processo ainda é inviável. Quero resolver com vocês o exercício 6 da seção Atividades, lá na página 58. Eu vou resolver a letra A e a letra B e vocês vão fazer as demais, ok? Na letra A, nós temos um exemplo de fissão nuclear. Como que a gente sabe quando é reconhecer uma reação de fissão ou de fusão? Na de fissão, eu tenho um átomo grande gerando átomos menores. Olhando então do lado direito, foi apresentado que o césio tem 58, o número atômico igual a 58. Então, qual será o número atômico do selênio? Vai ser a diferença entre 92 e 58, que dá um total de 34. Já o número de massa é pedido para calcular o número de massa do césio. Nós temos então, do lado esquerdo, o número de massa igual a 237. Do lado direito, nós temos o césio com 84 e 3 nêutrons. A gente não pode esquecer de somar a massa dessas partículas. Então, nós temos que descontar de 237, nós temos que descontar 85. E aí nós teremos a massa do césio, que é 150. A letra B já representa uma fusão nuclear, que é possível reconhecer porque nós temos dois átomos menores se juntando para formar um átomo maior. Mas a conta do número de massa e do número de prótons é feito da mesma maneira. A mesma quantidade do lado esquerdo tem que ter do lado direito da reação. Então,
Nós temos aqui do lado direito um número de prótons, ou número atômico, total de 115. Desse lado nós temos que ter 115 também. Então, se eu já tenho 95 aqui do primeiro elemento, o segundo elemento, que é o cálcio, vai apresentar um número atômico igual a 20. Com relação às massas dos elementos, se vocês observarem na reação, todos eles já estão aqui com seus devidos números de massa. O que nós temos que calcular agora, então? O número de partículas neutras que foram emitidas com essa fusão nuclear. Para calcular esse número de nêutrons, que nós vamos chamá-lo de X, como está aqui no exercício, nós faremos o número total de massa apresentados nos elementos do lado esquerdo da reação, menos 288, que é a massa desse elemento aqui, que ele já foi dada para a gente. E vocês vão ver que o X é igual a 3, ou seja, com essa fusão nuclear, são liberados 3 partículas de nêutrons. Bom, com todas essas informações, agora vocês já têm condições de resolver no caderno de atividades, lá na página 25, vocês podem resolver todos eles, e na seção Atividades da página 57, os demais exercícios que estão aqui. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Bons estudos!